Nessa videoaula, vamos explorar como realizar transformações isométricas no GeoGebra, que são elas: reflexão, translação e rotação. Nesse arquivo aqui exibido, há um triângulo ABC e uma reta F passando pelos pontos D e E. Vamos refletir esse triângulo em relação à reta e depois em relação a um ponto. Para isso, clicamos na ferramenta Reflexão em relação a uma reta. Em seguida, clicamos no polígono e agora clicamos na reta F. Note, o triângulo ABC agora possui um triângulo A', B', C', que corresponde à sua imagem refletida por meio da reta F. Vamos ainda construir a imagem refletida do triângulo ABC via um ponto, ou seja, uma reflexão em relação a um ponto. Para isso, clicamos na ferramenta Reflexão e agora na opção Reflexão em relação a um ponto. Selecionamos primeiramente o objeto, triângulo T1, e agora clicamos no ponto E. E aí obtemos um triângulo de vértices A1, B1 e C1. Note, esses dois objetos são imagens refletidas do triângulo ABC. Se eu modificar características do meu triângulo original, ambos vão ter que refletir essas características, pois se não fizesse, eles deixariam de ser suas imagens refletidas. Eu posso modificar a posição dos meus pontos que definem a reta e ambos são afetados por meio das reflexões que sofreram. O primeiro em relação à reta e o segundo em relação ao ponto. Posso deletar a minha reta F e ver o que acontece. Então, clico na minha reta e teclo em Delete. A reta foi deletada e o polígono que foi obtido por reflexão em relação à reta também foi deletado. Eu vou dar aqui Ctrl Z. Note, este polígono B', A', C' foi construído por uma reflexão em relação à reta F. Ele poderia ser construído em relação a uma reflexão pelos eixos X, eixo Y, poderia ser um vetor, poderia ser um segmento, poderia ser inclusive um lado do polígono. Por exemplo, eu clico em reflexão em relação à reta, clico no polígono e clico neste lado. Construir uma imagem refletida do polígono em relação ao seu lado. Esses são alguns exemplos de como construir imagens por reflexão em relação a uma reta e em relação a um ponto. Agora vamos explorar o movimento de translação. Para isso, nós vamos utilizar uma ferramenta nova, que é o controle deslizante. O controle deslizante está aqui nesse conjunto de ferramentas. Eu clico em controle deslizante e clico na área da janela de visualização onde desejo construí-lo. Então, clico aqui. Aparece essa caixa que pede para selecionar um número, um ângulo ou um inteiro. Eu vou selecionar a opção número. O nome do meu controle deslizante será o sugerido pelo GeoGebra, ou seja, A. O valor mínimo do controle vai ser -5, o valor máximo 5 e aqui o incremento, ou seja, a razão de quanto em quanto deve crescer de um valor para o outro. Eu vou digitar 1, teclo OK e o GeoGebra construiu o controle deslizante. Teclo ESC. Como você pode observar, eu posso modificar os valores e ele se comporta conforme as configurações. O valor máximo é 5, o valor mínimo é -5 e ele está crescendo de 1 em 1. Vou deixar aqui com o valor do controle A igual a 2. Note também que esse controle tem um número associado a ele. Esse valor A assume o valor que eu seleciono no controle deslizante. O vetor que vou construir para transladar o círculo vai depender desse controle deslizante. Então eu clico aqui na entrada e vou digitar o seguinte: vetor, que é o comando para construir vetores, e agora vou dar as coordenadas de um ponto. Então vou abrir novamente parênteses, digito a abscissa A, vírgula, a ordenada também A. E com isso, uma pré-construção na janela de visualização, teclo Enter para confirmar.
O GeoGebra constrói o vetor, exibe na janela de álgebra e também exibe na janela de visualização e nomeia automaticamente esse vetor de U. Teclo ESC, com a ferramenta mover selecionada, eu vou modificar aqui os valores do meu controle deslizante. Note o que acontece com o meu vetor. Ele é redefinido, porque as coordenadas da ponta do meu vetor são AA. Então agora eu consigo ter um vetor que eu modifico o seu comprimento, a sua direção e o seu sentido dinamicamente. Agora eu vou utilizar então esse vetor para trasladar o meu círculo C. E agora então eu clico na ferramenta de movimentar objetos, transformar objetos, e clico na opção translação por um vetor. Na ajuda da ferramenta aparece, selecione primeiro o objeto a ser trasladado e depois um vetor. O objeto é o círculo C e o vetor é o vetor U. Já construiu a imagem trasladada e eu posso modificar o meu vetor e com isso a minha imagem trasladada então assume outros lugares aqui no meu plano. Essa é uma forma dinâmica de construir uma imagem trasladada por um vetor que eu modifico as suas coordenadas dinamicamente. Suponha que eu queira construir um vetor estático. Teclo aqui na entrada e vou digitar o nome do vetor. Já construí um vetor U, vou construir um vetor V minúsculo e vou digitar aqui as suas coordenadas. V é igual a 0,-5. Note, a sintaxe de um vetor é idêntica à sintaxe de um ponto. Só que quando eu nomeio este objeto com uma letra minúscula, a interpretação interna do GeoGebra constrói um vetor. Se eu nomeasse aqui de V maiúsculo, ele construiria um ponto, como você pode ver na janela de visualização. Modificando para V minúsculo, ele constrói um vetor. Teclo Enter para confirmar a construção do vetor. Agora eu vou trasladar novamente o meu círculo, obter uma imagem trasladada do meu círculo C por meio do vetor V. Para isso, eu vou digitar um comando, não vou usar mais a ferramenta translação. Vou clicar aqui na entrada e vou digitar transladar. Já aparece então sintaxe sugeridas pelo programa. Eu clico na primeira e a sintaxe é o seguinte: objeto e vetor. Qual é o nome do objeto? C minúsculo, porque o meu círculo tem nome C. E qual é o vetor? O vetor V. Já fica pré-construída a minha imagem trasladada, teclo Enter para confirmar a construção. Então assim eu obtive uma outra imagem trasladada, essa por meio de um vetor fixo. Então note, a primeira construção eu modifico o vetor e obtenho reposicionamentos da imagem transladadas. Neste caso, eu obtenho uma imagem fixa por meio de um vetor que tem coordenadas definidas. Por último, vamos explorar a rotação de um objeto em torno de um ponto. Para isso, nós temos aqui construído um quadrado ABCD. Para rotacionar esse quadrado, nós precisamos ter um centro de rotação. Clicamos na ferramenta ponto e vamos construir um ponto de rotação aqui na janela de visualização. E nós vamos rotacionar esse quadrado de acordo com um certo ângulo. E vamos escolher esse ângulo em um controle deslizante. Então, novamente, clicamos em controle deslizante, clicamos aqui em um local da janela de visualização, abre a janela para configurar o nosso controle deslizante e agora eu seleciono ângulo. O valor mínimo já é pré-definido como 0. O máximo como 360 e o incremento como 1 grau. Deixamos esses valores como estão e clicamos aqui em OK. Pronto, nosso controle deslizante foi construído e aqui eu consigo selecionar o valor da angulação que eu desejar. Esse controle deslizante tem nome alfa para se referir a um ângulo. Agora eu vou rotacionar o quadrado ABCD em torno do ponto E. Para isso, clico na ferramenta de transformações, seleciono a opção rotação em torno de um ponto. A ajuda da ferramenta diz o seguinte: selecione primeiro o objeto, depois o centro e então o ângulo de rotação. Clico no objeto, clico no centro de rotação, abre-se essa janela onde eu devo selecionar um ângulo ou digitar uma medida. Aqui já aparece por padrão 45. Vou deletar
essa medida fixa e vou selecionar aqui o nome do meu controle deslizante. Por que eu farei isso? Eu poderia digitar A se fosse A, mas eu não tenho letras gregas no meu teclado, então eu tenho aqui uma ajuda do GeoGebra que é recursos simbólicos, e aqui estão as letras gregas. Eu clico em alfa, e que é o nome do meu controle deslizante, e dou OK. Pronto, com isso eu já tenho a imagem rotacionada do quadrado ABCD em torno do ponto E na angulação que aqui está. Note, se eu modificar a angulação, eu tenho então novos posicionamentos para a figura, que é a imagem rotacionada. Note o seguinte também, eu posso reposicionar o meu ponto e modificar os valores dos ângulos, que a figura rotacionada é redefinida. Eu posso inclusive colocar o meu ponto E no centro da minha figura original, e ao modificar a angulação, ela é rotacionada sobre a figura original. Modifico aqui então meu ponto E para outro local, e agora vou construir uma outra figura rotacionada, mas não vou utilizar mais a ferramenta visual. Vou utilizar então aqui comandos no campo entrada. O comando de rotação no campo entrada é o comando girar. Note, já aparece aqui a sintaxe girar objeto, ângulo e um ponto. O objeto é o meu polígono 1. Esse é o polígono 1, então de nome POL1. O meu ângulo é o controle deslizante alfa. Clico aqui e seleciono a letra alfa. O ponto de rotação, neste caso, também é E. Mas se eu digitar esse comando, o meu resultado é o mesmo do anterior. Então eu vou modificar aqui para modificar o sentido. Menos alfa. Esse meu polígono rotacionado gira no sentido oposto ao sentido do primeiro. Teclo Enter para confirmar a construção. Modifico aqui os valores e note, um gira em um sentido e outro gira no sentido oposto. Quando eu digitei o comando girar na entrada, apareceu a sintaxe objeto ângulo. Eu posso colocar aqui então polígono 1, como foi o anterior, e posso colocar novamente o ângulo alfa. Clico aqui em alfa. Já foi construído uma instância também de rotação. Vou teclar aqui Enter para confirmar a construção. Eu vou ocultar as figuras anteriores. Vou ficar só com essa nova. E agora eu vou movimentar. O que está acontecendo? A minha figura rotacionada é a rotação através do ponto 00, porque quando eu omito o ponto no comando, a figura é rotacionada por padrão pelo ponto 00. Vou arrastar então o polígono original e vou colocá-lo aqui. Olha o que acontece. Isso confirma que ele rotaciona em torno do ponto 00. Eu posso pegar então agora novamente a figura original, colocar, por exemplo, ela nessa posição aqui, e a gente observa novamente com isso que essa figura é rotacionada por meio do ponto 00. Esses são exemplos de reflexão, translação e rotação de figuras com transformações isométricas no GeoGebra.